Bom dia, meu nome é Graziela de Mantova, eu sou arquiteta e urbanista, consultora em planejamento urbano e cidades inteligentes, e eu cuido da área de atendimento da plataforma de diagnóstico de cidades, da Bright Cities. É com muita alegria que eu apresento mais uma edição do Bright Talks. Hoje a gente vai falar sobre Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, com uma convidada super especial, que eu já vou apresentar. O Bright Talks, né, para quem está chegando aqui a primeira vez, ele é um dos canais, né, de conteúdo da Bright Cities e ele foi criado para a gente debater temas ligados às cidades inteligentes, inovação, tecnologia, gestão pública. A gente traz também temas, né, globais, tendências como ESG, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, empreendedorismo com propósito. Então, a ideia é sempre trazer conhecimento e pessoas para trocar ideias e aí contribuir, né, com a transformação das cidades, da qualidade de vida aqui nas cidades do Brasil. Então, para essa edição do Bright Talks, nós temos como convidada a Daniela Sviatek, que foi uma das coordenadoras da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Para quem não conhece a Carta Brasileira, ela é um importante instrumento de gestão, ela possui diretrizes e objetivos estratégicos para aquelas cidades, gestores, né, e pessoas que querem se envolver com a transformação digital das cidades. Daniela é especialista em inovação em governo, mobilidade urbana e transformação digital. Ela possui doutorado em economia pela Universidade de Viena e mestrado pela Fundação Getúlio Vargas. A Dani tem uma participação muito importante nos primeiros contratos de governos com startups, né, no início da criação de laboratórios que trabalham com inovação e parcerias com o governo. Dani, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Antes da gente iniciar o nosso papo, Dani, eu queria só mostrar para o pessoal que está entrando aqui a primeira vez a plataforma Bright Cities, que na verdade tem super sintonia com a Carta Brasileira, né? Uma das diretrizes da Carta Brasileira é decidir a partir de dados, né? E nós, enquanto geradora aí de diagnóstico e trabalhando aí com dados de indicadores de cidades, a gente está super sintonizado com o que a Carta defende. Então, eu vou agora só compartilhar minha tela aqui rapidinho para mostrar para o pessoal como é possível, então, acessar a Bright Cities. Se vocês digitarem Bright Cities no Google, provavelmente a gente já aparece, mas se não, vocês podem digitar brightcities.city e aí vocês vão entrar na nossa página inicial. Aqui vocês já vão perceber que a gente trabalha, né? Nosso foco é entregar um diagnóstico de cidades. A gente trabalha a partir de 120 indicadores em 10 áreas, relacionadas a indicadores da ISO, que é uma padronização internacional de cidades sustentáveis. Então, aqui na nossa plataforma tem a nossa página inicial. Se vocês forem aqui em cima em diagnóstico de cidades, vocês podem digitar uma cidade, né, para ir saber em detalhe, né, o perfil dessa cidade. Eu coloquei aqui Curitiba, que Curitiba é uma cidade parceira, nós já entregamos o diagnóstico para ela, entregamos também nosso roteiro de soluções personalizado, que auxilia aí Curitiba a enfrentar os desafios e metas do plano de governo e de outros projetos estratégicos. Então, quando você escolhe a cidade que você quer ver o diagnóstico, você se depara com o perfil. Aqui, se vocês olharem, Curitiba já tem 90% dos dados atualizados. O nosso diagnóstico, ele é em cima dessas 10 áreas, que são importantes para a gestão urbana. Meio ambiente, energia, governança, saúde, segurança, empreendedorismo, tecnologia e inovação, educação, mobilidade e urbanismo. Então, nós temos atualmente mais de 30 mil cidades com esse perfil. Todos os municípios brasileiros já estão contemplados, né, com esse diagnóstico. Temos também aqui na nossa plataforma um marketplace de soluções para essas 10 áreas, né, que eu comentei. Se vocês tiverem interesse, né, de repente olhar soluções na área de saúde, né, entra aqui, veja todas as soluções, clica aqui saúde, né, e a nossa plataforma vai elencar aqui, mostrar para vocês quais soluções a gente tem nessa área. Então, de modo geral, trabalhamos com diagnóstico, soluções, e a gente tem também aqui um campo de conteúdos e tendências bem legal, onde a gente traz nossos cases, traz boas práticas, traz temas emergentes, né? Então, o nosso blog aqui especial para trazer mais informação para quem tem interesse nesse tema de cidades inteligentes. Dani, então vamos lá.
A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? Esse tema de cidades inteligentes, smart cities, é um tema que acho que a partir de 2019, você pode me explicar um pouquinho mais de quando ele começou a aparecer, mas arquitetos, urbanistas, empreendedores, startups, né, gestores, todo mundo está querendo se envolver. E aí você pode ser uma pessoa, você pode ser, não, você é uma pessoa que pode inspirar pessoas que estão procurando caminhos para se envolver com essa temática, né? Dani, então agora eu queria saber um pouquinho de você, como foi o processo de construção da carta, porque em si esse processo já foi inovador, né? Então fala um pouquinho para a gente do processo e o que é a carta. É até legal falar do processo aqui numa live da Bright Cities, porque a gente teve, né, a Raquel Cardamone, que é minha querida amiga até, eu posso dizer assim, a gente se conheceu no processo da carta, viu? E tivemos uma boa relação, né? A Bright Cities foi parte do processo dessa construção, porque ele foi bem amplo, né? A intenção ali foi tentar trazer o máximo de instituições possíveis. E por que isso, né? Isso foi uma ideia, né, da própria concepção do processo de elaboração da carta, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele foi o capitão, né, do processo, ele né, foi quem liderou tudo, mas existia uma equipe executiva que tinha também o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações, parte do processo teve o Ministério do Meio Ambiente também, e tudo isso foi comissionado pela GIZ, a Agência de Cooperação Alemã, que existe um acordo de cooperação Brasil-Alemanha, né, e esse acordo pressupõe que a GIZ apoie o governo brasileiro em algumas ações estratégicas. E quando eles pensaram em fazer a carta, né, teve uma inspiração lá atrás do governo alemão, que existe a carta alemã para cidades inteligentes, né, como existe aqui a nossa agora, e a inspiração foi a carta alemã, só que a carta alemã, ela nasceu de uma maneira completamente diferente da nossa, né, a nossa nasceu da cooperação Brasil-Alemanha lá no nível do governo federal, enquanto a alemã, ela nasceu dos governos subnacionais. Né, os governos subnacionais se uniram e falaram assim, olha, gente precisa de uma política nacional de cidades inteligentes, e levaram isso para o governo federal alemão, e de lá nasceu uma carta que, no fim, a iniciativa foi subnacional. No Brasil, ela era nacional, ou seja, ela era muito de cima para baixo, em vez de baixo para cima. Então, no próprio desenho do processo, feito pelo MDR, desculpe, e a GIZ, ele já pressupôs assim, olha, já que a gente está fazendo de cima para baixo, vamos envolver a maior parte de partes interessadas possíveis, né? Então fizeram um chamamento mesmo, foi convite a diferentes instituições, aí a gente teve de vários níveis essas instituições. São mais de 150, viu, Grazi, que participaram, foi um processo massivo mesmo. As oficinas, eu não sei nem como eu conseguia fazer oficina com quase 200 pessoas para decidir, ainda saía. Assim, fazer uma oficina com 150 pessoas e dela saiu um conceito nacional de cidades inteligentes. Assim, foi uma mágica feita pelo consultor Caio Vação, que é super mestre nessas coisas, né? A GIZ tinha, na verdade, o Caio, eu e o Lucas Girardi, que 3 consultores fazendo esse apoio para construir, né, para que conseguisse esse processo todo sair, de fato, uma coisa elaborada e escrita, mas o processo foi super lindo, assim, tinha desde universidades como Campinas, Mackenzie, FGV, Universidade Federal do Semiárido, tinha gente da Sudã, tinha gente do município de Tomé Açu, lá no Pará, tinha gente das Nações Unidas, tinha gente do BID, tinha gente do Banco Mundial, da Caixa Econômica, do BNDES, e também um monte de gente de instituições que pesquisam, como Internet Lab, Artigo 19, Agenda Pública, esse pessoal todo estava lá também, e mais importante, né, talvez não sei, mas muito importante, os municípios, né? A gente teve um envolvimento muito grande do Fórum Inova Cidades, que é o Fórum de Secretários de Inovação dos Municípios, né? Você até mencionou Curitiba aí na sua apresentação. A gente tem a presidente do Fórum Inova Cidades, é de Curitiba, a Cris Alessi, da Agência de Desenvolvimento de Curitiba. E a gente teve a própria Cris participando, a gente foi nas reuniões da FNP para participar do Fórum Inova Cidade. O Michel Araújo, que era o secretário de Juazeiro, que era o vice-presidente do Inova Cidades, participava presencialmente de todas as oficinas, o Michel estava lá representando a Inova Cidades. Teve a FNP em peso lá, a CNM, a ABM, estavam todas as 3 associações, e também vários municípios enviavam seus participantes. Campinas mesmo também, né?
a Prefeitura Municipal de São Paulo, nossa, assim, foram muitas, Hortolândia, eu falei de Tomé Açu estava tinha de norte a sul, tinha prefeituras participando, isso foi muito legal. Ô, Dani, aproveitando o que você está falando, né? Eu tinha uma pergunta aqui sobre o ecossistema de Smart Cities, né? Você citou várias entidades, né? Já vou aproveitar para você falar um pouquinho assim, quem são esses atores, essas pessoas envolvidas? Gostei, viu, do termo ecossistema de Smart Cities. Eu acho que a gente consegue botar uma coisa que foge um pouco de só governo, né? A gente fica aquele governo privado, quando na verdade o ecossistema ele coloca muito mais gente no meio, né? Porque como foi o processo da carta, e a minha opinião, né, eu acho que tem que ser assim mesmo. Né? O ecossistema pressupõe empresas que são grandes, que são pequenas, universidades, investidores, ou seja, empresas privadas também fornecedoras de tecnologia, empresas pequenas e grandes fornecedoras de tecnologia, empresas fornecedoras de conhecimento, como consultoria, especialização, universidades, e também o governo num nível multinível, né? Porque cidade inteligente, né, a gente fala cidade, né? Então pressupõe muito município. Mas o município não faz nada sozinho, né? Você vê, a própria política de cidade inteligente está nascendo no nível federal, está tendo até um projeto de lei sendo discutido na Câmara dos Deputados. Então, não dá para o município fazer sozinho, apesar desse protagonismo municipal que vem do cidade inteligente, né? Então, a cidade, no fim, é quem implementa, mas ela depende de uma série de atores mesmo, né? Por exemplo, eu trabalhei muito, né, com GovTech, né? Eu estava conversando aí contigo, né? E é essencial as GovTechs nesse papel, né? É essencial, e GovTech muitas vezes também nasce em universidade, é essencial essa perna, né, da academia dentro da cidade inteligente, porque a academia precisa produzir conhecimento aplicado, né? E se junta GovTech com academia, você consegue ter uma forma de aplicar esse conteúdo, né, esse conhecimento, essas questões no plano municipal, em conjunto com os municípios, até porque é uma das coisas que a gente viu na carta, viu, Grazi, assim, não sei se você lembra, você também teve nas oficinas, né? Eu não estava na Bright naquela época, mas você teve nas oficinas também, né? Você estava em Joinville, né, na prefeitura? Exato, agora lembro. Então, você lembra muito disso, né? A gente discutia muito ali a questão de como capacitar as cidades, os municípios, para que eles consigam implementar as políticas de cidade inteligentes. Você precisa de capacidade municipal, né? Isso é um problema, né? O Brasil tem muitas cidades grandes com mais capacidade, como São Paulo, a Bahia, Salvador e tal, mas a gente ainda tem uma série de municípios que são pequenos, né? E às vezes um município muito pequeno não vale você ter um engenheiro naquele município, não tem trabalho para um engenheiro só. Então a gente até pensou em fazer pools, né? Fazer uns conjuntos de técnicos que poderiam talvez atender uma série de municípios que, né, numa região. Né? Tem várias formas da gente tentar suprir essa capacidade municipal, mas ela é um problema atualmente para os municípios. E esse ecossistema aí, como você chamou, né, eu acho que seria uma solução muito boa para a gente conseguir suprir essa questão, que ela só vai ser suprida com base na colaboração. Precisa do governo aprender, não queria, essa palavra pode ser forte, mas o governo aprender a ter humildade de assumir que precisa de ajuda. Né? E as empresas, as startups, as GovTechs, as universidades, os centros de pesquisa, conseguir entender também de ter a humildade de passar o conhecimento de uma maneira que ele seja aplicável, e não aquele conhecimento, né, inatingível, né? Exato, descolado, né? Porque a gente fez questão de fazer a carta o máximo possível em linguagem simples que a gente conseguisse, né? Tem até a Heloísa Fischer, que ela é a supra-sumo agora no Brasil desse tema. Ela foi contratada para a GIZ para apoiar a gente, né? Eu era redatora da carta, então tive que lidar muito com a Heloísa. E ela falou, olha, não está em linguagem simples, a gente pode dizer que está um texto informado em linguagem simples, mas esse é um dos primeiros pontos, estou falando dessa questão aqui da linguagem simples, porque esse é um dos primeiros pontos para a gente conseguir criar essa colaboração.
Não adianta ficar tentando falar em jargão, naquela coisa, eu sou universitária, então eu sou da professora universitária, então eu tenho que falar num nível forte, ou eu sou o engenheiro da prefeitura, eu tenho que falar de um jeito que o técnico administrativo não me entende. Não, a gente tem que unificar a linguagem. A gente tem que conseguir se comunicar para colaborar. Então, eu acho que o caminho é por aí, viu Grazi? É difícil. Você conhece muito bem que você trabalhou com prefeitura, agora está na Bright, mas, assim, o caminho é esse. Mas eu acho importante essa rede ser construída, né? E essa troca, esses momentos de encontro. Eu acho que a gente vai aprendendo e entendendo o outro. Sim. Ô, Dani, eu agora me veio também, você falou muito da aplicação, né? Você falou sobre a necessidade de promover a capacitação, assim, de ações concretas. Então, eu vou aproveitar para te perguntar sobre os produtos filhos, sobre o desmembramento, o desdobramento da carta, e até porque às vezes a gente não é só a prefeitura que vai fazer uma ação, mas como você disse, as GovTechs estão atuando numa frente, as universidades estão fazendo. Eu sei de metodologias que estão sendo criadas, enfim, né? O que a carta já tem de resultado, né, para ampliar o alcance dela e, de fato, trazer essa transformação? Olha, eu acho que a carta conseguiu um avanço super bom nisso, viu, Grazi? Eu acho que é até como eu fiz parte desse processo, eu acho que todo mundo que estava ali dentro, você, a galera, a gente tem um pouco de orgulho, né, da onde a carta chegou, porque, né, assim, fica muito nessa de, o que é cidade inteligente? Cada um entende o que quer, aí uma empresa fornecedora de tecnologia, uma empresa grande, entende que é um jeito, explica isso para um município, muitas vezes as empresas entendem, cidade inteligente é mobilidade inteligente, ou é isso, aquilo. Existe uma tendência de cada um puxar para o seu, né, para o seu conhecimento. Se eu sou de mobilidade, então para mim é mobilidade. E assim vai. E eu acho que o grande avanço da carta, né, por ter uma comunidade tão diversa na sua base de construção, foi conseguir botar um conhecimento, um agregado, né? Ali tem um agregado de várias cabeças, e a gente conseguiu ter um documento que está base, ou seja, assim, o nosso ponto de partida em cidade inteligente no Brasil, antes da carta, era lá atrás. Depois da carta, a gente já está lá na frente, a gente não precisa mais ficar discutindo aquelas coisas básicas, sabe? Igual ontem mesmo eu estava falando com o secretário de Cachoeiro de Itapemirim, o Alex é secretário de... É interessante isso, desenvolvimento urbano, mobilidade e cidade inteligente, numa secretaria só. E essa secretaria nasceu antes nasceu depois da carta, né? Eles fizeram lá em Cachoeiro esse ano, Cachoeiro de Itapemirim fica no Espírito Santo, né? A cidade do Roberto Carlos. E estava uma reunião de prefeitos lá e estavam discutindo, né, os prefeitos na Associação Estadual de Prefeitos lá. Porque a gente quer fazer cidade inteligente, mas o que é cidade inteligente? Eu entendo que é isso, outro entende que é aquilo. E aí o prefeito de Cachoeiro, que é o presidente da AMUNES, né, Associação Estadual de Municípios, falou, olha, gente, eu acho que não precisa discutir mais isso. A gente tem a carta tem um conceito, a carta tem toda uma estruturação, né? E essa é base para a gente partir, não precisa mais ficar naquela elucubração, para mim cidade inteligente é isso, para mim é aquilo, assim, é uma parte da discussão que foi pacificada pela carta ou seja, a gente já está muito mais avançado, né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque isso traz de fato, o avanço que a gente queria que a carta trouxesse. E por ela ter sido construída por tantas mãos, por tantas cabeças, por tantos corações, ela já virou essa referência. Dani, então, como você comentou, né, a gente já percebe, até pelo envolvimento de bastante gestores, instituições no processo da carta, o conceito de cidade inteligente já está difundido, né? E aos poucos as pessoas já estão se familiarizando, tomar decisão a partir de dados, aumentar a eficiência dos serviços para melhorar a qualidade de vida. Isso e que bom, né? Pela tua fala que os prefeitos, né? Eles já defendem isso, eles já estão cientes disso. Aí a pergunta, no meu entendimento, né? Como o Brasil é 5.570 municípios, como que a gente vai, né, transformar todos esses municípios em municípios inteligentes, melhorar a qualidade?
A gente sabe que precisa de infraestrutura digital, precisa de rede, precisa de tecnologia. Então, a minha pergunta agora para você é, já que a gente sabe o que é uma cidade inteligente, como que a gente chega lá, né? Aqui nesse Brasilzão. Eu amei essa pergunta, Grazi. Amei porque eu acho a base de tudo, né? Lá no conteúdo da carta, se quem for pegar vai ver, né? A gente tem 8 objetivos estratégicos. O primeiro deles é uma coisa mais relacionada a essa ligação, transformação urbana e transformação digital, né? Como é que a gente conecta esses dois processos. Mas o segundo objetivo, ele é o objetivo de conectividade. Eu acho que, né, é um objetivo do tipo do que fizeram lá na Índia. Na Índia, eles colocaram o direito à conectividade como um direito fundamental, né? Tipo, aqueles direitos constitucionais que a gente tem, né? E o segundo objetivo estratégico da carta, ele é bem nessa linha, sabe? E eu acho que ele é o primeiro ponto para a gente conseguir fazer a cidade inteligente, né? O conceito de cidade inteligente da carta, ele fala dessa questão de redução das desigualdades, né? Fala que o Brasil é um país gigantesco, de muita diversidade, mas também de muita desigualdade. E né, reduzir essas desigualdades é a base para a cidade ficar inteligente. Não é enfiar tecnologia, tá? As pessoas falam, qual é a base para a cidade inteligente? Colocar tecnologia. Não é. A base para a cidade ser inteligente é a redução das desigualdades. É a base principal. E sem falar de infraestrutura, por isso que eu fiquei feliz com a sua pergunta, sem falar de infraestrutura a gente não chega lá, Grazi, porque assim, não adianta colocar serviço público digital de ponta e você usar esses dados para planejar e fazer todas as outras questões, uma governança até participativa, se você não tem um cidadão conectado. Se você tem que botar um cidadão colocando, né, acesso à internet pago super caro, né? Isso tudo tem a ver com regularização urbana, né? Porque nas áreas invadidas, nas áreas sem urbanização, né, como é que você tem o acesso à internet? Como é que você tem os serviços básicos, saneamento, mobilidade, né, até eletricidade, essas coisas, né? Tem que chegar no cidadão tudo isso. Essa inclusão, né, que é uma inclusão social, mas também uma inclusão digital, é parte fundamental. Está lá no objetivo 2 da carta, é assim, internet de qualidade, e tem uma questão do preço, né? O preço tem que estar acessível, não adianta você dar internet de qualidade a qualquer lugar do país se aquela pessoa não tem condição de pagar por ela. Então, ela não é acessível. A acessibilidade é fundamental, e sem ela a gente não chega em inteligência nenhuma, viu? E acho que também, né, Dani, contribuindo, como você falou na Índia, né, que acesso, né, à internet, tudo é um direito, né? Eu imagino que os gestores também têm que começar a trabalhar essa camada, esse layer digital, né, no seu planejamento urbano, né? Então a gente tem drenagem, a gente tem saneamento, a gente tem abastecimento de água, a gente tem habitação. E também agora eles têm que incorporar a infraestrutura digital no planejamento do território, né? Sem ele, isso não vai ser estendido, isso não vai funcionar, né? E, Dani, sobre o conteúdo da carta, você comentou agora alguns objetivos, né, de inclusão e tudo mais. Tem algum outro que você queira destacar? Porque a gente até vai deixar ali depois para o pessoal o link para quem quiser acessar a carta, né, para ver em detalhes. Mas se você tiver algum conteúdo para destacar. Tenho. Olha, achar a carta, é legal vocês colocarem o link, mas achar a carta não é difícil. Se você botar em qualquer browser aí, o mecanismo de busca, você digita lá Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, tem no site da GIZ, tem no site do MDR. Acho que pegar pelo site do MDR é o melhor, porque você vai ter a versão PDF, né? Isso, PDF para baixar e tudo, fica mais fácil. Então, assim, não é difícil acessar, não. Também não é difícil ler, mas eu não vou dizer que é o mais fácil, tá, Grazi? Até por isso, um dos desdobramentos, você até me perguntou lá da implementação da carta, eu tenho tanta coisa para falar da carta que eu falo 3 dias aqui, tá? Eu nem falei da implementação porque tem várias coisas rolando, mas uma delas é que está em andamento também, contratado pela GIZ, junto com o MDR, um guia para implementação nos municípios da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Que legal.
Exato, é pegar a carta e colocá-la de uma maneira que os municípios consigam pegar e já começar a fazer seus planos de ação. Né? Tá ficando um trabalho bem legal, pelo que eu estou vendo por enquanto. Estou fazendo parte desse trabalho, mas ele tem a intenção de colocar mais fácil uma cidade colocar o seu passo a passo. Né? Porque a carta ela tem um pouco esse lado de ser a base conceitual também. Né? O guia vai ser uma base mais para ação. E a carta é uma base conceitual, porque ela traz princípios, ela traz as diretrizes, coisas que são, assim, para algumas pessoas, né? Teve gente lá nas oficinas que falou, mas vamos botar isso como princípio? Isso é óbvio, né? Um dos princípios é interesse público. Ah, mas é óbvio que tem que ter interesse público. A gente falou, olha, às vezes é melhor colocar o óbvio, né? Para as pessoas entenderem, né? A questão da sustentabilidade ambiental. Ah, é óbvio, ninguém pode fazer uma cidade inteligente se não for ambientalmente sustentável. Mas vamos colocar isso por escrito, porque para ficar bem claro, né, essa questão da conectividade, são coisas que precisam estar claras. Então, a carta ela tem meio que duas partes principais, né? Uma fala o que é ela, né? E aí tem esse ponto muito claro de você introduzir a tecnologia como um meio, né? Em todas as políticas urbanas, porque quando você pensa no ambiente urbano, tá tudo ali, né? Tá tudo, né? Você é urbanista, então você entende isso melhor do que eu até, que sou economista, né? Mas o urbano tá tudo ali. Né? Então, a tecnologia não é para uma coisa ou para outra coisa. A tecnologia ela tem que passar todas as políticas, mas elas têm que estar integradas naquele território. Então, a primeira parte da carta coloca muito isso e coloca muito a questão dos atores que tem que estar ali presentes, né? Especialmente para chamar a atenção de que não é só governo que faz cidade inteligente, não é só governo e o fornecedor de tecnologia. Muitas pessoas pensam que é isso, né? Quem faz a cidade inteligente, né? Quem faz a inteligente é o governo que compra a tecnologia e o fornecedor de tecnologia que vende a tecnologia. E a primeira parte da carta, ela tem uma finalidade muito forte de cortar esse mito, né? Quem faz a cidade inteligente é o governo municipal, é a sociedade. Então, assim, tem vários atores listados na carta e eles são colocados ali na primeira parte. A segunda parte da carta é a agenda, né? É meio que o coração de guia para ação, né? O guia dos municípios vai ajudar, mas a parte da agenda, a parte 2 da carta é a agenda. Ali tem os 8 objetivos estratégicos e eu acho que por volta de umas 160 recomendações divididas nesses objetivos, que são o quê? Esses objetivos estratégicos são os pontos principais para serem atingidos quando você vai falar de cidade inteligente no município. E a recomendação que está ali embaixo é uma tentativa de mostrar um caminho para se chegar naquele objetivo, né? Então, temos, por exemplo, ali o objetivo de governança urbana, né, para a cidade inteligente. Aí tem os caminhos, né? Os caminhos de laboratório de inovação são umas dessas, como a gente falou aqui, do Mobilab. Por quê? São centros de diálogo, onde você tem a GovTech, você tem como receber aquela GovTech, dando, né, instrução para ela, porque, né, você sabe pela Bright que se você não tem o município te ajudando, ó, tá bom, que dados você me dá, como que é o seu contexto, se você não tem o município te explicando esse contexto, a ferramenta da Bright vai ser muito menos efetiva, né? Se você consegue sentar com os dados e a ferramenta que você tem, né, de GovTech, e o município te explicando, olha, meu município é assim, meu dado é assim, minha necessidade é assim, minha prioridade de governo é assim, né, é muito melhor o resultado. Ou seja, todo o resultado conversado, né, e construído colaborativamente é maior. Então, por exemplo, esse objetivo 4 de governança, você vai ter ali uma série de recomendações que mostram como você consegue fazer isso, né? Como que você conversa com tribunais de contas, como que você conversa com o legislativo, como você conversa com a sociedade, como você consegue fazer instrumentos de colaboração para você ter uma governança urbana e assim a cidade ser inteligente. E assim vão nos 7 objetivos, né? Eu acho que a gente também está fazendo, né? A gente não, é a GIZ, esse projeto tem menos interferência, um site com a parte, a gente chama de carta interativa, tá? Que vai ser meio que você pode clicar no objetivo e ter os atores, clicar no ator e ver as recomendações, isso também está em andamento, tá? A gente teve a sorte da carta ser tão valorizada pela sociedade brasileira, que isso ajudou os alemães a botarem a mão no bolso e pagarem mais coisa pra gente. A gente está tendo um monte de produto aí legal vindo, um monte de coisa mais vindo relacionado com a carta. É só aguardar um pouquinho que já chega.
Legal, essa parceria com a GIZ é muito produtiva, né? Eu acho Uhum. bem legal. Eu queria aproveitar. Eu tenho mais duas perguntas para a gente, antes da gente encerrar, uma para gestores, a outra para cidadão, né, empreendedor. Uhum. Eu vou começar aí para os gestores, né? Que você falou desse guia, que eu acho super legal, super importante, né? Até já imagino assim, levar para os municípios, né? Fazer Sim. oficinas e tal. Mas a gente vê algumas iniciativas. Então, assim, eu penso eu como gestora, né? Acho que as pessoas, elas talvez tenham, elas se confundam achando que para eu ter uma cidade inteligente, eu tenho que começar do zero. Né? Então, a gente vê algumas iniciativas, tem São José dos Campos, tem Laguna no Uhum. Ceará, existem bairros inteligentes, né? Então, não necessariamente para você ter uma cidade inteligente, você precisa começar do zero. Né? Você pode adotar tecnologias, políticas, instrumentos para Uhum. transformar a sua cidade. Então, é mais assim uma orientação, uma palavra final para os gestores que podem tanto fazer essas experimentações em bairros, em brownfields, em Uhum. áreas que eles querem revitalizar, como em algumas projetos, né, estratégicos aí da cidade, né? Qual conselho, orientação, caminho você indica para um gestor que quer iniciar esse processo? Olha, está surgindo muito agora no Brasil essa coisa do sandbox, né? Uhum. Que é uma coisa bastante legal, né? E isso é bastante ligado com a questão de laboratório, com essa questão toda que eu já trabalhei com inovação, que tem a base na experimentação. E eu acho que experimentação que é o canal mesmo para a gente chegar lá, né? Porque não dá para você pegar uma coisa e aplicar na cidade inteira, fazer um super investimento, se você não sabe se aquilo vai dar certo, né? Então, essas tentativas de bairro, né? Eu não gosto muito da tentativa dessa questão de bairro, porque eu tenho um pouco de receio das pessoas se confundirem e, e aumentarem a desigualdade territorial com isso, sabe? Fazer um bairro inteligente, o resto da cidade fica à deriva. Então, eu prefiro fazer experimentação no nível do sandbox, tá? O sandbox não necessariamente ele é em bairro, tá? Ele é uma ferramenta muito legal, que é o tal da caixa de areia, né? Experimentação. Tá tendo leis agora, né? Foz do Iguaçu até está fazendo um bairro inteligente com apoio da BDI, então uma coisa, uma estruturação de sandbox bastante interessante, apesar de ser em bairro, e eu repito que eu não apoio bairro, porque eu acho que a gente tem que pensar em diferentes bairros, né? Eu acho que a gente podia pegar a experiência de Foz do Iguaçu, de Laguna. São José não está fazendo com bairro, tá? São José está muito legal. Inclusive, São José agora fez uma no polo, um sandbox no polo tecnológico, com apoio do governo do estado, tá? É a SPIN, que é uma empresa bastante interessante que fez também o sandbox em Foz do Iguaçu, está fazendo com o governo do estado em São José dos Campos, e aquele não é bairro. Esse de São José eu acho que vale a pena dar uma olhada. São José está fazendo muita coisa legal, porque você pega o quê? A parte de você, essa permissão de experimentação que você tem, e você coloca ela em diferentes bairros. Por exemplo, eu posso fazer uma experimentação de mobilidade sob demanda, né, de transporte público sob demanda, e eu pego um bairro lá na periferia para trazer ele para o centro. E eu pego uma experimentação de saúde, né? Tem aí uma startup muito legal que chama MasterSafe, que está colocando cara, ela consegue tirar o Covid de ponto de ônibus, inclusive, por meio de radiação de luz, né? Então, aí você coloca ela em outra parte da cidade para testar. Aí você pega uma outra startup para testar uma coisa de coleta de resíduos sólidos em outro canto. Então, assim, você pode fazer essa experimentação sem ser num bairro só. Mas eu acho que a experimentação é chave, né, para a gente conseguir vencer esses desafios. E o objetivo 4 da carta, por coincidência, foi o que eu falei aqui antes, né? Foi o que eu peguei da cabeça para citar. Ele tem bastante coisa nesse sentido, tá? Como que a gente consegue juntar GovTechs ou iniciativas da comunidade, por exemplo, né? E promover uma experimentação delas, e daí você vê e mede, entende como ela funciona, e a partir daí você faz um investimento maior e aplica ela numa parte maior da cidade, ou talvez na cidade inteira. Né? Eu acho que a chave está ali. Objetivo 4 da carta, gente. Eu acho que faz todo sentido, né, Dani? Eu acho que, assim, algumas coisas da tua fala, a que você falou até antes,
para o gestor não tentar fazer sozinho, né? E para ele pedir ajuda e colaboração. Essas iniciativas, como a de São José, é centro de inovação, né? Tem uma série de pessoas envolvidas, né, para colaborar. E o que eu gostei também, eu concordo com você, né, sobre não trabalhar em cima de uma cidade idealizada, né? Um bairro do zero, mas da cidade real. Então, acho que mais certo vai dar se a gente olhar para a cidade que existe, né? E aí sim buscar soluções para aqueles problemas. Eu concordo, super As concordo. desigualdades que existem na cidade, né? Eu acho que esse é um ponto para a gente olhar bem. Uhum. E por último, Dani, então, está acabando, mas a gente pode marcar outro, né? Com certeza a gente tem bastante tema aí, conversa para desenvolver. Mas agora é para o cidadão, né? Para alguém que mora num bairro, ou um empreendedor, alguém que estuda, um estudante, né? Alguém que queira se envolver com cidades inteligentes, com a Carta Brasileira. A gente já tinha conversado sobre a Redos, né? Que é a Rede para o Desenvolvimento Urbano Sim, a Redos. Sustentável. Quais são os fóruns, né? E lugares que eu posso ir, me informar e me envolver? É verdade, né? A gente falou da Redos antes de começar a live e não falamos dela na live, né? Eu acho que a Redos é uma super ferramenta, viu? A Redos é uma outra vitória da Carta. Foi financiada por 4 grandes filantrópicas do Brasil, a Fundação Brava, o Arapiaú, a Fundação Tide Setúbal, o Instituto Humanize, se não me engano, são esses 4. E também a GIZ se juntaram para fazer essa rede. A rede é uma plataforma, tá? É uma plataforma para ser um instrumento dessa comunidade da Carta, né? Como eu te falei, eram mais de 150 instituições, foram mais de 300 pessoas participando da Carta. E a gente fez grupo de WhatsApp, mas assim, aí você manda o arquivo no grupo do WhatsApp, você já não sabe mais, a gente resolveu abrir drive num drive aberto aí para colocar os documentos da gente, que a gente estava fazendo a carta, que a gente, alguém fez um documento sobre isso, da carta, ou outra experiência de implementação, e a gente ficou assim, cara, estamos perdendo, assim, fica com um grupo com 200 pessoas no WhatsApp, e você manda um documento, você não acha mais, né? E a gente sentia muito essa necessidade, né? E aí a Redos, essa plataforma, você faz lá tipo uma rede social, você faz um cadastrinho, você coloca quem você é, os seus interesses, e você pode entrar nos grupos, né? Se a gente está discutindo, por exemplo, um dos grupos da Carta está discutindo a legislação de uso de subsolo, cabos e postes, essas coisas. Eu tenho interesse nisso, eu sou um município que quer fazer isso, eu sou um advogado que está estudando isso, né? Ou até um urbanista que está trabalhando com isso. Então, tem como você se juntar no grupo, tem como achar os documentos, tem como mandar e-mail para todo mundo para fazer um evento. Vamos fazer um grupo de estudo? Vamos, aí manda e-mail para todo mundo. Quem quer participar? E o sistema faz isso. Então, assim, é uma plataforma mesmo para a gente começar essa cooperação. Ela foi lançada agora em agosto, então ainda tem muita coisa em desenvolvimento, né? Mas a ideia, por exemplo, com esse guia para os municípios é colocar ele ali. Para quê? Para que o cidadão possa participar também. Porque, assim, não adianta. Não adianta a gente falar, colocar tudo na mão do governo e depois reclamar. Né? Não adianta. O governo que tem que fazer a cidade inteligente, não faz, eu reclamo, meu governo é ruim. E fico de braço cruzado na minha casa. Não dá. A gente quer, né, a cidade inteligente, ela tem que ser para todos, mas todos têm que participar, né? Você não vai melhorar a sua casa se você não faz alguma coisa para melhorar a sua casa. Não adianta você esperar que, sei lá, o seu marido vai fazer, ou que as coisas não caem do céu nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem na sua conta bancária, e nem, a não ser que jogue na loteria, seja muito sortudo, mas não cai do céu, né? Nem no teu governo, nem na tua cidade inteligente. Então, a Redos é um pouco para tentar ajudar esse processo, né? A gente precisa que os governos chamem a sociedade para participar. A gente precisa que a sociedade tenha vontade de participar. Mas, se você tem um meio, né? Essa plataforma, isso já facilita muito. E tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu queria ter falado aqui, estou te falando que é muito assunto, assim, né, Grazi? Ainda mais eu e você, a gente fica batendo papo até amanhã, né? Quando você falou do gestor, tem uma coisa que está acontecendo muito agora no Brasil, que são os planos diretores de tecnologia e cidade inteligente, né, que foi um termo que o BNDES publicou lá em 2018, naquela cartilha das cidades, e está pegando, né? Tem cidades já fazendo, Juazeiro do Norte foi a primeira, Salvador agora está com um processo gigante fazendo isso também. Campinas, e a carta, Campinas, assim, então várias cidades fazendo esses planos, e isso é interessante porque
se o plano for usado lá do jeito que está escrito lá na cartilha do BNDES, ele é conectado tecnologia e desenvolvimento urbano. Está escrito lá, se você pegar o documento do BNDES e ler, fala que o plano diretor de tecnologia e cidade inteligente, ele é ligado ao plano diretor urbano, né, o plano diretor da cidade, ele é ligado à política urbana. Então, assim, essa sementinha já foi plantada lá atrás, até por isso, né, a carta teve uma participação muito forte do BNDES, a gente teve um diretor lá da parte de inovação, o Kaplan, participando das oficinas pessoalmente, inclusive, porque esse é um foco forte que se tem. E muitas cidades estão querendo fazer isso, tá? E a carta, ela dá muito subsídio para quem quer fazer esse plano, muito. Esse subsídio de você conseguir integrar políticas setoriais com base na política urbana, né, no plano diretor. Porque a gente sabe, é necessário planejar tecnologia? É. Então, é necessário o plano de tecnologia e cidade inteligente. É necessário planejar mobilidade? É. Para algumas cidades é até obrigatório ter o plano de mobilidade, né? É necessário ter o plano de resíduos sólidos? É. Mas esses planos têm que se conversar. E a tecnologia não tem que ser um pilar em cada um deles, até porque os dados têm que estar integrados. Você tem que pegar um bairro X, lá você tem que saber a renda daquele pessoal, você tem que saber como está o saneamento daquele pessoal, você tem que saber como é que está a mobilidade daquele pessoal. Então, você tem que cruzar os dados das diversas secretarias numa base só. Então, um plano diretor de tecnologia e cidade inteligente pode ser um instrumento para isso, né? Mas ele não pode estar desligado do plano de mobilidade, do plano diretor, do plano de saneamento, do plano de resíduos sólidos, e nem do plano de desenvolvimento econômico local, né? Então, assim, e com esses planos, algumas já são exigidos na lei, né? O plano de mobilidade ele tem uma exigência legal de ser feito com participação da sociedade. Como não existe lei com esse plano de tecnologia e cidade inteligente, talvez venha até com esse PL aí, mas eu não acho que ele está tendo muita utilidade do jeito que ele está, mas ele ainda está em discussão. Outra coisa para a sociedade participar. Esse PL que está sendo discutido, né? Ele está com um conceito que é parecido com o da carta, um conceito de cidade inteligente, mas não é o conceito da carta. Eu acho que seria mais legal se ele aproveitasse o conceito da carta. Então, assim, você lembra o número dele, Dani, para a gente falar aqui? Sim, lembro. Esse PL chama PL 976 de 2021, tá? Projeto de Lei 976/2021. Ele foi de autoria do Priante, com Angela Min e vários outros, tá? Ele estava sob a relatoria do deputado Gustavo Frutti, que foi prefeito de Curitiba. Assim, ele ainda está em discussão, ainda tem bastante água para rolar aí, vai passar na Câmara ainda, vai passar no Senado ainda. Dá para a gente aproveitar isso, porque tem um artigo lá que fala desse plano de tecnologia, tá? Então, assim, começar a botar que esses planos todos sejam necessariamente participativos, como foi a exigência do plano de mobilidade, necessariamente que ele seja integrado ao plano diretor, se eu não me engano, isso já está no PL, tá? Que é um grande avanço. E, assim, a sociedade pode ir participando, sim, e lembrar, gente, que se a sociedade consegue trazer, por exemplo, para o seu bairro, né, avanços tecnológicos, né, de cidade inteligente, vai melhorar a qualidade daquele espaço urbano, vai atrair mais empresa, vai gerar mais emprego, vai ter uma qualidade de espaço para lazer maior, ou seja, assim, este envolvimento traz um benefício direto. É que a gente fica tão ligado no nosso dia a dia, a gente tem filho para criar, tem trabalho para fazer, tem as nossas atividades do dia a dia, que a gente esquece que o nosso entorno influencia muito no nosso dia a dia. Se a gente tem um ambiente urbano melhor, a gente chega mais rápido no ponto de ônibus. Se tem um ponto de ônibus melhor, a gente fica mais confortável lá. Se tem um ônibus que chega rápido e a gente sabe no celular quando ele está chegando, né, com confiabilidade, a gente fica menos tempo no ponto. Ou seja, o seu ambiente, né, o nosso ambiente urbano ao nosso redor influencia muito na nossa qualidade de vida e no tempo que a gente tem, inclusive, para fazer as coisas. Assim, se a gente conseguir pensar nisso e pensar que cuidar da nossa cidade, a gente está influenciando a nossa própria vida, né? Se a gente conseguir falar com as empresas, por exemplo, as empresas que são grandes, que têm grandes números de funcionários, né? Existem fábricas aí com 10, 15 mil funcionários. Você consegue imaginar todo mundo entrando no mesmo horário, saindo no mesmo horário? Você faz, uma empresa que faz 10 mil pessoas se mover para ela e depois se mover fora dela. Se essas empresas também entendem que elas são responsáveis pela qualidade da cidade, porque elas fazem isso, elas vão fazer o quê? Horário flexível. Não vai chegar todo mundo ao mesmo tempo. Aí não vai ficar aquela coisa lá, igual a gente tem aqui na Zona Leste de São Paulo, né? No horário da manhã, todo mundo vem do leste para o oeste. No horário da tarde, todo mundo vai do oeste para o leste. Então fica vazio de um lado, cheio do outro. Os ônibus vazios de um lado, ônibus cheio do outro.
você consegue melhorar o seu ambiente urbano se você tem condição de gerir a mobilidade de 10 mil pessoas. Assim, cada um entender o seu pedaço na história e entender que melhorando a cidade melhora a própria vida, né? O funcionário que vai chegar nessa empresa aí, desses 10 mil funcionários, vai chegar sem ter, em vez de ficar 1h30 no trânsito, vai ficar meia hora, esse cara vai chegar muito mais feliz, vai trabalhar muito melhor. Então, as pessoas entenderem que cuidar do seu entorno traz benefício para si próprio, é a chave, é a chave. É a chave para ação, é a chave para felicidade, cara. Eu super concordo, Dani. Eu acho que para encerrar aqui a nossa conversa, eu acho que a mensagem que chegou para mim, né, que eu senti da tua fala, né, é de consciência, né? Então a gente fala, a gente com essa consciência de classe, de gênero, eu acho que tem a consciência urbana cidadã, que ela é importantíssima e eu vejo o teu entusiasmo, a tua energia em levar isso, né, para pessoas comuns, para os gestores. Eu acho que mais do que nunca a gente percebeu com a pandemia como é importante estar na cidade, estar na praça, a gente entendeu o que é qualidade de vida, né, hoje, e acho que cada um de nós tem um papel, né, então o que eu desejo é que você continue inspirando, né, e levando essa consciência onde você estiver, e que a gente possa ter outros papos. Eu queria falar mais sobre os planos, sobre outras coisas, mas a gente precisa encerrar, né, por conta do horário. Então, eu te agradeço aí a tua energia, teu entusiasmo, a tua competência, né, a tua participação. A Raquel mandou um beijo para você. Hoje eu estou aqui, eu vou começar a assumir alguns brides também, mas ela super gosta de você e mandou um beijo. Eu gosto muito dela. Então, não sei se você quer dizer alguma coisa para a gente encerrar, mas eu agradeço de coração aqui tua presença. Eu acho que ficar trabalhando com cidade inteligente, ambiente urbano dá mais barato, sabe? Barato mesmo, igual o Bibi, dá barato. Eu acho que quem começar a se envolver vai ver que você falou da energia, porque isso dá barato, cara, é bom demais. A gente se empolga, isso dá energia, isso, eu acho que quem descobre que isso traz felicidade não para nunca mais. Que assim seja, né? Que a gente multiplique isso. Eu queria só agradecer, viu? Porque é um barato estar aqui, eu sou fã da Bright, eu acho que trabalhando com dado a gente tem muito potencial. E se quiser, a gente faz mais umas 10 Bright Talks aí, não tem problema não. Vamos fazendo uns happy hours, uns cafés, para conversar de cidades e pessoas. Beleza. Eu queria, por último, Dani, então agradecer novamente. A gente vai deixar as informações que forem necessárias aí para o pessoal saber mais. E dizer que a nossa conversa vai ficar no canal da Bright Talks aí no YouTube, para todo mundo assistir. Obrigada, Dani. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pela audiência.